Olá pessoal, então hoje nós vamos estudar sobre o valor de delta. Então é uma continuidade do estudo de equações do segundo grau, ok? Nas aulas anteriores, então vocês viram o que é uma equação do segundo grau e aprendeu lá a identificar quais são os coeficientes desta equação e também classificar se ela é completa ou incompleta. Então, dando continuidade à equação do segundo grau, então agora nós vamos estudar sobre o valor de delta. Então, o delta é um símbolo que a gente representa tipo um triângulo. Então, esse aqui é o valor de delta. E para achar o valor dele, nós vamos usar essa fórmula aqui, ó. B ao quadrado menos 4AC, certo? Então, primeira coisa que nós vamos fazer quando a gente tem uma equação de segundo grau para calcular o valor de delta, tá? É identificar quais são os coeficientes A, B e C. Identificando isso, aí a gente já tem condições de achar o valor de delta. Por que é importante achar esse valor? Porque quando vocês forem resolver a equação do segundo grau, vocês vão precisar do valor de delta. Então, por isso que hoje nós estamos vendo o valor de delta. E aí, na próxima aula, aí a gente já vai aprender como resolver uma equação do segundo grau, ok? Bom, então vamos lá. Então, nós temos aqui dois exemplos, né? Letra A e letra B. Então, determine o valor de delta das equações do segundo grau abaixo. A primeira delas, x ao quadrado menos 3x mais 2 igual a zero. Qual é a primeira coisa que eu tenho que fazer? Identificar os coeficientes. Quem são os coeficientes? É o A, B e o C, certo? Isso é que são os coeficientes, ó, o A, o B e o C, tá? O A é o número que acompanha o x ao quadrado, o B é o número que acompanha o x e o C é o número sozinho. Isso vocês já viram anteriormente. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é isso. Por isso que a gente estudou sobre os coeficientes, para dar conta de fazer essa parte aqui sem problema. Então, quem é o meu A? Quem é o meu B? Quem é o C? O A é o número que acompanha o x ao quadrado. Quando não tem nenhum número acompanhando o x ao quadrado, sempre esse número é 1. Ok? O B é o número que acompanha x. Se você olhar aqui, ó, qual é o número que está acompanhando o x aqui, ó? É o menos 3. E o C é o número sozinho, sem o x. Qual é o número que está sozinho aqui? É o 2. Tá? O sinal acompanha. Quando é positivo, não precisa colocar o sinal, tá? Mas se você colocar aqui, ó, mais 2, tá certo também, não tem problema não. Só que quando é positivo, não precisa colocar, certo? Agora, quando é negativo, no caso do menos 3, aí sim, aí é obrigatório você colocar esse menos aqui. E agora, eu vou usar esta fórmula, ó. Delta vai ser igual a B elevado ao quadrado menos 4AC. Aqui, como não tem sinal, está multiplicando. É 4 vezes o valor de A vezes o valor de C. E agora eu vou fazer a substituição pelos valores que eu tenho. Ok? Quem é o B? O B não é o menos 3? Então, você vai colocar ele elevado ao quadrado, certo? Muito bem. Como ele é negativo, ele vai ficar entre parênteses, tá? Menos 4 que multiplica o A. Qual é o valor de A? 1. Então, no lugar de A, você vai colocar 1. Vezes o C. Qual é o valor de C? O valor de C é o 2, então vai ficar vezes 2, ok? E agora eu vou resolver essa expressão numérica aqui. Toda base negativa elevado a expoente par, o resultado fica positivo. É uma propriedade que existe dentro das potências que você pode aplicar ela aqui, tá? Se vai ficar positivo, então não precisa colocar o sinal. E 3 elevado ao quadrado é 3 vezes 3, que dá 9, certo?
Então, você já pode fazer aplicando a propriedade e já colocar o resultado direto. Se você não lembrar, aí você faz, porque quando eu tenho, olha só, quando eu tenho um expoente, esse expoente, ele não vai indicar quantas vezes eu vou multiplicar a base por ela mesma? Então, seria menos 3 vezes menos 3. E aí eu vou fazer o jogo de sinal, ó. Menos vezes menos vai dar mais. 3 vezes 3 vai dar 9. Como mais não precisa colocar anteriormente, antes do número, então você pode colocar simplesmente 9. Ok? Está aqui o resultado, que é esse aqui. Então, ou você aplica a potência, faz a multiplicação aplicando a potência, que é esse processo aqui, ou você aplica a propriedade. O que é a propriedade? Você vai multiplicar a base por ela mesma quantas vezes for o expoente. Então, 3 vezes 3, 9. E a questão do sinal. Toda base negativa é elevada a expoente par, o resultado fica positivo. Aí você tem que lembrar disso, certo? Se você não lembrar, faz a potência normalmente, tá? E aqui é uma multiplicação normal. Menos vezes mais vai dar menos. 4 vezes 1 vai dar 4. E 4 vezes 2 vai dar 8. E aí, os sinais são diferentes, porque aqui é mais, aqui é menos. Quando os sinais são diferentes, isso aqui na adição, porque eu já resolvi a multiplicação e a potência, eu vou usar a regrinha. Sinais diferentes, diminui e conserva o sinal do maior número. Então, eu vou diminuir aqui, 9 menos 8, dá 1. Conserva o sinal do maior, 9. Qual que é o sinal dele? Mais. Quando é mais, precisa colocar? Não. Então, vai ficar simplesmente 1, certo? Então, está aqui o resultado, o meu valor de delta desta equação aqui, ó, certo? Então, nesse caso, o valor de delta aqui, ele é 1, ok? E é isso que vocês têm que fazer, calcular o valor de delta. Beleza? Muito bem, vamos agora para o segundo caso. Esse primeiro caso aqui é no caso de uma equação completa, quando ela tem os 3 coeficientes, A, B e C. Agora vamos ver como que fica isso quando eu tenho uma equação incompleta. Porque essa equação aqui, ó, ela tem o termo que acompanha x ao quadrado, que é o coeficiente A, certo? Olha, quem acompanha x ao quadrado? Então eu tenho aqui o coeficiente A. E eu tenho o coeficiente que acompanha B, que é o 5, certo? Esse 5, da forma geral, era como se fosse o meu B. Então, eu tenho o coeficiente A, eu tenho o coeficiente B, e está faltando quem? Está faltando aqui, ó, o coeficiente C, que é o número sozinho. Aqui eu não tenho o número sozinho, eu tenho um número que acompanha x ao quadrado e um número que acompanha x. Então, quando falta um dos termos da equação, ou o coeficiente B, ou o coeficiente C, ou os dois, aí eu tenho uma equação do segundo grau incompleta. E como que vai ficar o valor de delta quando eu tenho uma equação incompleta? É simples. É só você considerar, para o termo que está faltando, para o coeficiente que falta, considera 0. Só isso. O resto é do mesmo jeitinho, como se fosse a forma normal de uma equação completa. Ok? Então vamos resolver esse caso aqui? Então vamos lá, identificando o A, o B e o C. Certo? Quem é o A? É o número que acompanha x ao quadrado. No caso aqui é 2. Certo? Quem é o B? O B é o 5. Quem é o C? C não é o número que falta? Aqui, ó, não está faltando. Eu não tenho o termo C aqui, ó. Está faltando o C. Então, quando falta algum termo, aí eu vou considerar 0. Ok? Agora eu vou aplicar a fórmula. Vocês têm que decorar essa fórmula. Vai ser o quê? Vai ser b ao quadrado menos 4ac. Esta é a fórmula para achar o valor de delta. Tem que decorar essa fórmula.
b ao quadrado menos 4ac. Todos os casos, para qualquer tipo de equação, a fórmula não muda. É a mesma sempre, ok? Muito bem. Resolvendo aqui. Então, delta vai ser igual a... Quem é o b? 5. Então, vai ficar 5 ao quadrado. Como ele é positivo, aí não precisa colocar entre parênteses, tá? Menos 4, que multiplica o a. Quem que é o a? 2. Que multiplica o c. Quem que é o c? 0. Então, delta vai ser igual a 5 ao quadrado. Quanto que é? É uma potência. Então, vou multiplicar a base, que é o 5, por ela mesma, 2 vezes, que é o valor do expoente. Então, o expoente indica quantas vezes você multiplica a base por ela mesma. Então, 5 ao quadrado é 5 vezes 5, que vai dar 25. Menos vezes mais vai dar menos. E aqui, ó, 4 vezes 2 dá 8. E 8 vezes 0? 0. Todo número vezes 0 é 0. Então, isso aqui vai dar 0. E quanto que dá 25 menos 0? Isso aqui vai dar 25. Certo? Muito bem. Então, nós temos aqui o valor de delta de uma equação incompleta. Ah, e se faltasse, por exemplo, o termo B? Aí eu teria o termo C. Você vai fazer do mesmo jeito. Só que aí no lugar de B, que você não tem, aí você vai colocar 0. E aqui o número C que vai aparecer aqui. Qual que vai ser a diferença? Só vai mudar o lugar do 0 aqui, ó. O 0, em vez de ficar aqui no lugar do C, aí o 0 vai ser o valor de B. Como tem o 0, então o 0 vezes qualquer número vai dar 0. Então essa segunda parte aqui vai dar 0 também. Então por isso que eu nem coloquei um exemplo aqui faltando o C, porque vai acontecer nessa mesma situação aqui. Ok? Então muito bem, essas aí são as atividades que vocês vão fazer durante essa semana. Calcular o valor de delta. E aí vocês pegam lá o arquivo PDF de vocês, façam as atividades. Lá também tem algumas orientações. E caso vocês ainda ficar em dúvida, aí vocês podem entrar em contato comigo no privado para esclarecer as dúvidas, ok? Então, bons estudos a todos vocês. Tchau, até a próxima aula.